Olá, meus amores. E aí? E esse povo do BB20 cagando na nossa cabeça, flopando o quarto branco. Eu fazendo resumo, anotando tudo, assistindo, anotando tudo para fazer resumo das coisas mais importantes do quarto branco para vocês. Achando que pelo menos só daqui umas 24 horas que eu ia fazer esse vídeo, né, gente? Não. Cagaram tudo, saíram, chutaram o pau do balde e foram embora. Então vamos lá de resumo das coisas mais importantes que eu pontuei, que eu achei que aconteceram lá. Em primeiro lugar, eu achei que eles sairiam amigos forever, né? Amigos unidos. Mas depois eu vou fazer o resumo da madrugada da casa para vocês, pós quarto branco, que deu o que falar. Foi bem assim não, né? Acho que talvez precisasse de um pouquinho mais de tempo. Que eles cagaram tudo, né? Bora lá então. Primeiro, Pyong falou. Quando eles entraram lá, eles falaram muito sobre. Falaram sobre o Gui, saída do Gui. Gente, você já tá velho, né? Mas eles falaram lá dentro do quarto branco sobre o Gui. E o Pyong falou com as meninas, então, entendi que vocês quiseram me dizer aquele dia, você, Manu e a Rafa, mas vocês não deixaram terminar. Que eu realmente ia dizer que a culpa era dos dois. Enfim. E Pyong disse também que Prior disse também que acha que sobre esse jogo do Pyong, ele acha que quando elas, as meninas que estão com o Pyong, se calam e não fazem nada, elas são coniventes, então elas fazem a mesma coisa. E aí Manu disse que não, que muitas vezes ela fala, ela chama a atenção dele. Nem sempre, né, gente? Porque quando o Pyong tá fazendo um jogo lá de boicotar a prova, porque ele achou que a prova do líder fosse em grupo, ninguém falou nada, ninguém teve coragem de se posicionar. Depois que ele saiu, que elas falaram, mas eu não acho muito legal, que não sei o que, eu não vou fazer isso não. Mas na frente deles, elas têm um problema muito grande de falar, não, Pyong, eu não vou fazer. Né, elas deixam para falar atrás do Pyong, né? Então não se posicionam tão bem assim. E aí voltaram lá atrás no problema dos meninos, né, do Radisson e do Lucas, tentando explicar pro Prior, né, porque o Prior falando, poxa, vocês estão toda hora batendo no mesmo erro de uma coisa que nem fui eu que falei e tal. E aí elas falaram, tentaram explicar pro Prior que o problema é que o Prior tava junto com eles. Então, se você tá junto com alguém, né, foi a mesma coisa que o Prior, foi daí que o Prior falou. Então, se vocês estão junto com o Pyong é porque vocês, né, fazem o mesmo jogo. E o Prior disse que o negócio é o seguinte, que ele não crucifica uma pessoa por um único erro, né? Que ele até falou com o Lucas e com o Hudson sobre isso, que se eles fizeram errado, mas que ele não ia deixar de falar com eles por causa disso, por conta disso. E até disse aquilo que ele já falou, que lá fora, né, no trabalho dele, ele emprega bastante gente que é ex-presidiários, pessoas até que já mataram alguém, e que ele não deixa de dar emprego para essas pessoas e dar uma segunda chance para essas pessoas por causa dos erros delas. Aquilo que a gente sabe que ele já falou, né? Então ele expôs o lado dele também da situação. O que eu achei interessante nesse assunto é que a Manu falou: é a mesma coisa um racista. Se você andar com um racista, você é igual. Manu? Por isso que eu tô te falando, gente, o racismo é muito estrutural. A gente tem frases racistas, a gente tem posicionamentos racistas, a gente, enquanto sociedade, né? Que as pessoas não percebem que estão sendo racistas, né? Só pode ser, ou ela é louca. Porque aquele episódio com o Daniel, né? Que ela olhou pro Daniel e pra Marcela e falou: Nossa, vocês são visualmente agradáveis. Isso é um comentário racista, né? A cor de vocês juntos têm uma cor, uma coisa assim, eu não lembro a palavra certa, mas foi um comentário racista, né? Então muita gente comentou isso na internet. Ué, a Manu falando isso, mas ela não foi racista, né? E ainda sobre o Gui, gente, e a Gabi, ai, que assunto chato. Mas a Gi falou lá dentro do quarto branco que ela também acha, ela e o Brasil inteiro, né? Que o Gui se apaixonou pela Bianca antes de se apaixonar pela Gabi. E o ponto mais alto de toda essa discussão foi pra mim, que foi mais agora pro final,
que elas começaram a falar sobre feminismo no Prior, né? Então o Prior começou a perguntar para elas e elas começaram a falar sobre ele. Então falaram sobre muita coisa. O Prior ia perguntando e elas iam falando. O Prior ia perguntando, elas iam falando. Que eu achei muito interessante, que o Prior estava aberto para aprender. Eu fiz os comentários nos grupos que eu participo e tal, de BBB. Sobre isso, eu falei que o Prior, ele é um machinho escroto, mas que tem um potencial para deixar de ser. Então, se ele tem uma amiga, uma namorada, alguém que conversa com ele sobre isso, ele tem um potencial de deixar de ser esse machinho escroto que ele é, né? Porque ele vive em um ambiente, né? Machista, né, gente? Um ambiente mais de homens, fechado. Então, e a nossa sociedade é machista, né, gente? Vamos parar de ser hipócrita. Nós, mulheres, temos, às vezes falamos frases machistas, temos, às vezes, um pensamento machista, né? Por quê? Porque a sociedade é assim, tem incutido na nossa cultura. Então, não é diferente com o Prior, né? O que eu acho que precisa ter para as coisas irem mudando, para essa igualdade que a gente tanto quer ir mudando, é o diálogo. Para ter diálogo, precisa o quê? Do homem que está disposto a escutar e mudar, e da mulher que está disposta a dialogar com tolerância e com paciência, né? Então eu achei muito interessante esse momento. Então as meninas falaram com ele sobre várias coisas relacionadas ao feminismo. Falaram sobre, por exemplo, a questão de trabalho, né? Que as mulheres têm menos. Sobre brincadeiras, que a gente fala que essa brincadeira é de criança, essa brincadeira é de menino. Sobre a questão da mulher ter que ficar só em casa, não poder trabalhar. Sobre a questão do divórcio, como é para a mulher. Isso, olha, muita coisa. Foi muito interessante o papo. Muito interessante mesmo. Acho que isso vai ficar marcado para a história. E eu acho, sinceramente, que a edição deveria mostrar, né? Mas aí eles começaram a pirar naquela coisa de sair do quarto. Será que. E aí o Prior começou a pensar. A Manu começou a pirar lá também muito. Não foi só o Prior, não. A Manu também começou a pirar muito lá nas coisas dela, né? Porque a Manu tem uns pensamentos tudo doido também, igual o Prior. E eles começaram a viajar nisso e a Manu resolveu apertar o botão. Tô ouvindo muita gente falar que houve manipulação da Manu com o Prior, que houve manipulação do Prior. Não houve manipulação. O que houve foi a viagem da cabeça deles, que ambos têm, né? A Gi ficou mais quieta, mas Prior e Manu confabulando naquilo e resolveram apertar. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre esse momento, explicando por que apertaram, como foi. Assistam, vou deixar na descrição desse vídeo, ok? E para terminar, gente, eu acho que o Prior perdeu um pouco mais a oportunidade de ficar lá dentro. O Prior não pensa nisso, mas o quarto branco é um lugar onde você está em evidência, né? E esse quarto branco tava legal, tava com uma atmosfera muito legal, tava uns papos muito legais. Muita gente na internet falando que o quarto branco tava melhor de assistir do que na casa para quem tem 24 horas, né? E realmente tava, a gente só queria ficar no quarto branco, né? Então foi uma decepção pra gente o quarto branco ter acabado tão rápido. E assim, pro Prior foi muito bom, porque durante o dia ele falou sobre muita coisa. Falou sobre a vida dele, falou sobre os perrengues que ele já passou, falou sobre o trabalho, falou até do tipo de mulher que ele espera, né? Que quando tá falando sobre o feminismo, por exemplo, já ele falou: ah, tem homem que não quer estar com mulher que trabalha, não sei o quê. E o Prior falou: o quê? Você tá louco? Eu quero uma mulher doida igual eu, que luta como eu, que batalha como eu, que os dois trabalham e depois a gente tira férias, entendeu? Então foi a oportunidade da gente ver quem é o Prior. Não só aquele Prior ranzinhos e louco nas festas, entendeu? Então tava sendo uma vitrine muito boa pro Prior, pelo menos até agora, né? Se bem que o Prior é meio louco, né, gente? O Prior também virar doido lá não custava, né? Então tudo como acontece do jeito que tem que ser. E foi assim esse quarto branco. Relâmpago. Então, meus amores, esse foi meu resumão sobre o quarto branco. Daqui a pouco eu vou postar o resumão da madrugada. Então, não percam. Beijo, queijo e até a próxima.